Damos as boas-vindas a todos, graças a Deus, por podermos estar aqui juntos. E vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor, abrindo os nossos cenários, no hino número 182. 182. 182. Eu venho dizer, ó meu Salvador, que eu te amo a ti com meu coração. Eu venho dizer toda a verdade. Te quero, Senhor, te amo, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, no meu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, nós vimos até ti em oração e graças te damos por mais esta primeira semana, a oportunidade de estarmos juntos, e te damos graças por todos quantos aqui estão presentes. Te pedimos que estejas com toda a tua igreja, com todo o teu povo, com todos os que hoje se vão reunir por toda a face da terra, e que até ao altar da tua graça chegue o louvor que te é devido, o louvor com sinceridade, porque na verdade, Senhor, nós queremos fazer a tua vontade e não a nossa. Te pedimos, Senhor, que entres no nosso coração, entres na nossa vida, em todo o nosso ser, e nos limpes de todo o mal, e que nos ajudes, Pai Santo, a sermos mais puros e santos aos teus olhos. Te damos graças por podermos estar aqui, queremos elevar todo o nosso ser até ao altar da tua graça e adorar-te e edificar-te em espírito e em verdade. Te damos graças, te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E no número 236, 236. Como o servo brama pelas águas, assim clama a minha alma por ti, Senhor. Dia e noite eu tenho sede de ti, e só a ti buscarei. Como o servo brama pelas águas, assim clama a minha alma por ti, Senhor. Dia e noite eu tenho sede de ti, e só a ti buscarei. Enche-me, Senhor, dá-me mais do teu amor. Eu tenho sede só de ti. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, dá-me mais do teu amor. Eu tenho sede só de ti.
278. 278. Em momentos assim levanto a voz, levanto minha alma a Cristo. Em momentos assim levanto meu ser, levanto minhas mãos para Ele. Quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus te amo. Em momentos assim levanto a voz, levanto minha alma a Cristo. Em momentos assim levanto meu ser, levanto minhas mãos para Ele. Quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus te amo. Quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus te amo. Podem sentar um pouco. Vamos ler, ou melhor dizendo, podem seguir a leitura, se assim quiserem, em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Sabem o que é que aconteceu a seguir? Deus fez com que eles não fossem ter com Herodes, fossem por outro caminho. E Herodes, muito enraivecido, como não soube onde era e quem era, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Nós temos que compreender, às vezes, falamos, e muito bem, Jesus nasceu em Belém,
num manjedouro e tudo mais, é tudo muito bonito, mas temos que pensar o quanto houve sofrimento para que realmente Jesus nascesse e hoje nós pudéssemos fazer parte da sua família, do seu reino. A verdade é que nada, nem ninguém pode nada contra Deus, contra os seus propósitos. Nós devemos compreender que é um privilégio nós estarmos hoje aqui, é um privilégio nós podermos fazer parte da família de Deus e compreender que Deus ama-nos muito, mas mesmo muito. Através dos tempos, sempre amou o seu povo e quer que todos se salvem, que todos tenham este privilégio de fazer parte da sua família. Que nós possamos realmente meditar nesse amor tão grande, no sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus Cristo e no que hoje em dia mesmo muitos sofrem para poder estar reunidos como nós hoje estamos aqui em liberdade. Vamos cantar o hino número 274. 274. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou, depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração. Quero ver em cada coração. Número 305. Cristo, nome glorioso, precioso Salvador, belo Senhor, Emmanuel, o Deus conosco, palavra viva, meu Redentor. Cristo, nome glorioso, precioso Salvador, belo Senhor, Emmanuel, o Deus conosco, palavra viva, meu Redentor. Podem sentar se quiserem, vamos ler mais uma passagem, agora em Lucas, capítulo 2, versículos 25 em diante.
Lemos há pouco, quando realmente Jesus nasceu, quando os magos vieram para o adorar, para lhe oferecer o ouro, incenso e mirra, e o quanto Herodes quis matar a Jesus, mas que não conseguiu. E agora vamos ler em Lucas 2, 25 a 32. Depois de passados esses momentos, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E entravam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada trespassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Isto disse Simeão. Nós sabemos que é bom, é necessário, mas acima de tudo sentimos-nos alegres e confiantes com Deus, com Jesus, por podermos estar aqui hoje, neste primeiro da semana. É bom que os cristãos se reúnam, convivam e realmente estejam sempre assim, ligados. Mas não podemos esquecer que este Jesus é para ser anunciado. Este Jesus é para ser partilhado. Não é partilhado só por nós. Nós temos que o partilhar com aqueles que ainda não o conhecem. Temos que lhes dizer, porque nós estamos aqui prontos, todos nós, para a batalha, para anunciar, de maneira que temos que estar sempre apressados a mostrar aos outros, ao mundo lá fora, que temos Jesus em nossas vidas, que temos este privilégio de, no primeiro dia da semana, podemos memoriar o Senhor Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Que nós nunca nos possamos esquecer que queremos seguir a Jesus, queremos fazer a sua vontade, queremos realmente espelhar a luz de Cristo. Quando temos estes estudos matinalmente, em que, no fundo, o nosso irmão Hertz tem-nos vindo a trazer meditações, não é para o geral, é para o cristão, para o que nós hoje devemos fazer. Não é os exemplos que os outros têm, que não é para nós hoje. O irmão Hertz quer nos dizer a nós, no fundo, o que nós hoje devemos fazer, o que nós hoje devemos evitar ou não, e o que nós devemos realmente representar para o mundo. Porque só no dia a dia e só melhorando, só vencendo todas estas coisas, é que nós podemos mostrar no mundo, onde quer que vamos, que somos diferentes, que realmente estamos a agir de uma maneira não altiva, não orgulhosa, mas estamos a servir. Nós estamos aqui para servir. Que nós possamos meditar no que Jesus fez. Jesus deu a sua vida por nós e Jesus diz que veio para servir e para não ser servido. E nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que servir.
e não ser servidos. Que possamos meditar realmente nesse Senhor Jesus e possamos participar da Santa Ceia com alegria também, com satisfação, porque Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus está no nosso meio e nós estamos agradecidos por o Senhor Jesus. Vamos cantar um hino antes de participar da Santa Ceia. Hino número 64. Não é o 64. Eu digo já qual é, que não é esse. Esse é muito grande para agora. Hino número 164. 164. Sim, é aqui. Ditoso dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto o seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Exulta, pois, meu coração no Filho do Supremo Deus, porque te deu a redenção e trouxe-te perdão dos céus. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto o seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Aquilo que eu então tomei, minha alma assim o cumprirá. Em cada dia renderei louvor que Deus exaltará. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto o seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Vamos pedir ao Senhor a bênção sobre o pão, sobre o cálice, e depois eu vou pedir ao nosso irmão Luís para distribuir a Santa Ceia. Oremos. Pai Santo, Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo sacrifício remidor. Obrigado, Senhor nosso Deus, por um dia teres feito ver o teu caminho, nos dado a tua luz, nos dado a conhecer a salvação que existe através do teu Filho amado. Senhor nosso Deus, perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados. Faz-nos compreender o teu amor, a tua misericórdia. Faz-nos compreender estes momentos em que nos aproximamos da tua mesa, em que comemos o pão e bebemos o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Que nós possamos reconhecer esse amor, reconhecer esse dia em que nos entregamos a Jesus. Senhor nosso Deus, abençoa estes dois símbolos, torna-nos dignos de participar na Santa Ceia. Te pedimos e damos graças em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos proceder às nossas ofertas. Eu vou pedir ao nosso irmão Pedro para as recolher e vamos cantar um pequeno hino, 234, ao mesmo tempo que recolhemos, e também nos vamos preparar para a mensagem desta manhã. 234. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor, pois eu quero adorar. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor, pois eu quero adorar. A beleza do meu Senhor nunca se esgotará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A beleza do meu Senhor nunca se esgotará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelas ofertas. Queremos pedir a bênção sobre elas e que, Senhor nosso Deus, abençoe o teu servo, ajuda a transmitir a mensagem desta manhã e que todos nós possamos abrir os nossos corações ao entendimento da tua palavra. Dá-nos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de começar com uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Paulo, escrevendo esta carta aos Coríntios, dizia: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Conta-se que numa aldeia na Alemanha, durante o tempo de Hitler, havia dois jovens que se amavam e tinham planos para se casarem. Um dia ele foi chamado para o serviço militar. As cartas de amor entre eles eram constantes e se cruzavam umas com as outras. Um dia
ela recebeu uma carta diferente. Nessa carta, o jovem, que era militar, dizia: eu deixo-te livre do nosso compromisso. Casa com outro, porque numa batalha perdi as duas mãos. Eu pedi a um companheiro para que escrevesse esta carta para ti. A carta ficou sem resposta. A jovem decidiu-se a fazer uma viagem para visitar o seu noivo. Foi ao hospital, onde o jovem se encontrava internado, e disse-lhe: eu nunca te vou deixar. Eu serei as tuas mãos. O que é que os irmãos pensam? Hoje em dia, nos dias que nós vivemos, de que é que as pessoas têm maior necessidade? Atualmente, o que é que o mundo mais precisa? Eu digo-vos, o mundo tem necessidade de amor, precisa de amor. E nós, como cristãos, não podemos esquecer as pessoas. Temos que usar as nossas mãos e os nossos corações para as amar. Estamos vivendo no século da tecnologia, carros, rádio, televisão, computadores, Facebook, Twitter, internet, telefones celulares, internet, que hoje é muito comentada, e também ainda outra coisa que se vai tornar mal, penso eu: inteligência artificial. Estamos-nos modernizando, atomizando, industrializando, mas por outro lado, infelizmente, o amor vai-se esfriando. O amor vai-se esfriando. E tudo isto a um ritmo gigantesco. Jesus, certa ocasião, disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Não podemos ignorar que a salvação de cada indivíduo, a salvação da raça humana, está no amor. Somente no amor. E porquê? Porque o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É o amor que muda a face do homem, que muda o mundo. O amor dá asas à alma. O amor permite a recuperação da pureza divina primitiva. Costumamos dizer que o amor supera tudo, mas frequentemente nos esquecemos de amar. Fugimos do amor e nos escondemos por trás do nosso egoísmo mesquinho. Será que podemos esquecer da importância do amor, irmãos? Principalmente nós que somos cristãos? Não, não podemos. Foi por amor que Deus se fez homem. E por causa do amor, o Filho de Deus se deixou escarnecer, injuriar, desprezar, foi maltratado, cuspido, agredido e finalmente morto, crucificado sobre uma cruz, a morte mais cruel e mais humilhante naqueles dias, destinada a malfeitores, ladrões e homicidas. E tudo isto porquê? Porque sofreu tanto Jesus. Porque foi por amor que Deus ofereceu o seu Filho unigênito para ser crucificado sobre aquela cruz por amor de todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, agora está na hora de mostrarmos ao mundo o amor de Deus derramado em nossos corações. E porquê, irmãos? Porque este mundo só o pode salvar pessoas capazes de amarem como Deus nos ama.
E isto por cima e para além das razões da própria razão. Aqueles de caráter frio, os intelectuais, os obscuros, os sábios, aqueles que nunca se enganam porque nunca amam, esses nem sequer se poderão salvar a si mesmos. Esta hora é a nossa hora. É o nosso tempo de mostrarmos a nossa loucura voluntária e gritar ao mundo: mundo, eu quero a tua salvação. Eu te aceito no meu coração com amor. E porquê? Podem nos chamar loucos, podem dizer que somos loucos. E porquê esta loucura, irmãos? Porque a palavra da cruz é de veras loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conhece a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação aos que creem. Nós cremos. É a nós que nos compete pregar. Mesmo que nos chamem loucos, não importa. É a loucura da pregação que salvará aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão perdidos neste mundo, aqueles que não têm Cristo, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não conhecem a Deus. Não sejamos imitadores do mundo, não corramos com eles, porque nós não somos do mundo. Sabemos que o mundo faz bem a quem lhe faz bem, que é amigo do seu amigo, que ama aqueles que o amam. Mas é assim que devemos atuar nós, como cristãos? Não. Não podemos correr com eles, não podemos imitá-los, mas podemos amá-los. Podemos amá-los, devemos amá-los. Porque Jesus diz: pois se amardes aos que os amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial. Isto disse Jesus e ficou registado em Mateus, capítulo 5, versículos 46 a 48. Não é verdade que Deus ama a todo mundo, irmãos? Não morreu Jesus naquela cruz por todo mundo? Não é verdade que Jesus deu a sua vida pela humanidade? Talvez por isto mesmo Jesus nos diz: amai, pois, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, nunca desanimando. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Mateus 4, 30 a 34, tem uma parábola. Encontramos ali uma parábola conhecida como a parábola do grão de mostarda. Esta parábola serve para ilustrar o reino de Deus. Assim como a semente de mostarda, a menor das sementes, uma vez que se semeia, que se lança à terra, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, do mesmo modo o reino dos céus começa com uma fé muito pequena, mas em corações obedientes, torna-se muito frutífera em nossas vidas. Para representar o crescimento da semente, o Senhor Jesus Cristo fala-nos de um agricultor que semeia a semente e enquanto dorme, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Assim será conosco, irmãos. Assim será conosco se semearmos sementes de amor, sementes de paciência e de bondade no coração daqueles que nos rodeiam. Estamos semeando a semente do Evangelho que, segundo o tempo de Deus, há de germinar e dar os seus frutos? Nós somos colaboradores de Deus e a nossa responsabilidade é semear. O tempo de dar fruto pertence a Deus. E às vezes o tempo de Deus coincide com o nosso tempo, outras vezes não. Mas não paremos de semear sementes de amor, porque é disto que o mundo tem mais necessidade. Sempre teve,
Sempre o amor foi mais do que vencedor sobre aqueles que são rebeldes, injustos, maus, desobedientes. Semeemos nos corações daqueles que nos rodeiam e no tempo certo, não tínhamos dúvidas, eles vão crer, vão aceitar, vão se converter e Deus dará o crescimento. A semente plantada em nossos corações nunca pode deixar de crescer, nunca pode deixar de se multiplicar, de dar cada vez mais frutos em nossas vidas, de tal modo que por sua vez possa atingir a vida dos outros, a ponto de os transformar, para que eles mesmos possam conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus, sentirem a paz, a alegria da presença do Espírito Santo em suas vidas e viverem na esperança de um mundo melhor e uma vida eterna no reino de Deus. Eu penso que concordamos que o mundo em que estamos, este mundo que nos rodeia, está cada dia pior. Cada dia pior. Cada dia se vê mais os filhos a matarem os pais, a matarem os avós, a agredirem a família. Cada vez se vê mais os homens a matar as esposas ou a espancá-las. Cada vez se vê mais furto, mais roubo, mais miséria. Está terrível, irmãos. Estamos a viver num mundo terrível como nunca conhecemos. Precisamos lançar a semente neste campo, que é o mundo, que são as pessoas. E nós estamos aqui para isso. Deus nos chamou para isso, para anunciarmos o amor de Deus aos homens, para falarmos de Jesus, o Salvador deste mundo, para mostrar-lhes que somos felizes, porque temos Cristo em nossas vidas. Temos de dar testemunho, temos que anunciar a Jesus, temos que anunciar a salvação, temos que falar de tudo quanto Deus tem feito por nós, de tudo quanto Jesus fez por nós. A semente plantada em nossos corações nunca pode deixar de crescer, de se multiplicar, de dar cada vez mais e mais fruto de nossas vidas, de tal modo que por sua vez possa atingir a vida dos outros, a ponto de os transformar para que eles mesmos possam conhecer o amor de Deus, possam conhecer o amor de Jesus, sentirem a paz, a alegria da presença do Espírito Santo em suas vidas. Eu repito isto porque é importante, irmãos, para que os outros possam viver na esperança de um mundo melhor, de uma vida eterna com Deus. Não podemos esquecer isto. Temos que repetir estas coisas, porque são de enorme importância para nós, que somos cristãos, e para aqueles que nos rodeiam. Será o amor com que amemos os outros que fará com que possamos ver o reino de Deus crescer com aqueles que se virão refugiar nos ramos da árvore, cuja origem está na semente que lançamos, que é o reino de Deus, o qual um dia Jesus Cristo entregará ao Pai e com ele estaremos para sempre. Nós e todos aqueles com quem partilharmos aquilo que eles mais necessitam. O que é que este mundo necessita, irmãos? De amor. O amor de Deus, derramado em nossos corações, que os levará a entregarem também as suas vidas a Cristo, único Senhor e Salvador de todos. Se não tivermos amor, que é disto que o mundo tem mais necessidade, se não tivermos amor, seremos como o metal que soa, ou como o símbolo que retine, e ainda que tenhamos toda a fé, de maneira tal que transportássemos os montes e não tivermos amor, nada seremos. E ainda que distribuíssemos todos os nossos bens para sustento dos pobres, e ainda que entregássemos o nosso corpo para ser queimado, se não tivermos amor,
nada disto nos aproveitará. 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3. E agora notem o que ainda podemos acrescentar aqui, nesta passagem. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Fé, esperança e amor. Porém, o maior destes três é o amor. E por que será que apenas permanece o amor? Porquê? Porque Deus é amor. Deus é eterno. Portanto, o amor não pode acabar. Se temos consciência da importância do amor e sabemos que é de amor que o mundo mais necessita, não deixemos nunca, nem nos cansemos nunca de partilhar o amor com todos quantos nos rodeiam. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. E em Lucas 6, 27 diz: amai os vossos inimigos. Fazei bem aos outros. Fazei bem a quem vos odeia. Temos mandamento para nos amarmos uns aos outros. Uns aos outros, nós, aqui, sim, mas também aos nossos inimigos. Não podemos deixar de os amar. Como faremos isto? Para que se cumpra em nós a vontade de Jesus. Naturalmente, semeando o Evangelho. Semeando a semente da palavra de Deus no coração dos outros. O Evangelho de amor. Porque é disto que o mundo precisa. Porque o amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. Não se ensoberbece. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba. Porque Deus é amor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fortes, a sermos dedicados, consagrados, a fazer tudo quanto pudermos para que a paz, a alegria de ter a Cristo em nossas vidas possa também atingir aqueles que não conhecem o amor de Deus, que não conhecem a Jesus e que vivem neste mundo na escuridão, que vive neste mundo em trevas. Falemos, semeemos o amor no coração, até mesmo daqueles que nos odeiam. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos abrir os nossos cenários no hino 258, 258. Semearei a semente preciosa do glorioso Evangelho de amor. Semearei, semearei enquanto viva, deixarei o resultado ao Senhor. Semearei, semearei, enquanto viva a semente de amor. Colherei, colherei, ao chegar à casa de Deus. Semearei em corações sensíveis a doutrina do Deus de perdão. Semearei, semearei enquanto viva, deixarei o resultado ao Senhor. Semearei, semearei, enquanto viva a semente de amor. Colherei, colherei, ao chegar à casa de Deus.
Semearei em corações de mármore a bendita palavra de Deus. Semearei enquanto viva, deixarei o resultado ao Senhor. Semearei, enquanto viva a semente de amor, colherei, ao chegar à casa de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por estes momentos, obrigado pela mensagem desta manhã. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos amar o nosso próximo, possamos pôr em prática o amor que vem de Ti, o amor que nos tens ensinado, possamos pô-lo em prática, dando a conhecer ao mundo Jesus, a salvação, a vida eterna, semeando realmente em todo lugar. Sabemos que alguma semente trará o seu fruto. Por isso, Senhor, ajuda-nos para que possamos trabalhar nesta vinha, para que possamos trabalhar com alegria, com confiança, com a certeza que sempre nos guias, sempre nos ajudas a semear, sempre nos ajudas a falar da Tua palavra, sempre nos pões palavras sábias, porque até hoje nos tens guiado. Te pedimos, Senhor nosso Deus, que nos despeças em paz, que nos acompanhes aos nossos lugares e que hoje ainda por todo o mundo possa continuando a ser proclamada o Teu Evangelho, a Tua palavra, as boas novas do Teu reino. Te pedimos que nos despeças em paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Algum anúncio em especial? Não. Nós queríamos fazer o